E aí, pessoal? Meu nome é Fabiane Malheiros, estou aqui para bater um papo com vocês e para compartilhar um pouco do que eu andei pesquisando e descobrindo. Vocês já ouviram falar do nosso podcast? É o Geoanalítica, explorando o espaço digital. É isso mesmo. Estamos aqui para bater um papo sobre o mundo dos mapas, das coordenadas e das aventuras no espaço digital. Imaginem só, vamos mergulhar nesse universo fascinante da cartografia digital de um jeito super descontraído e informal. Vamos falar sobre a geometria, em como a geometria analítica se torna a super-heroína por trás dos mapas digitais, traçando retas e planos para nos guiar por terrenos desconhecidos e fronteiras misteriosas. Vamos desvendar também os segredos das projeções cartográficas, entender como os pontos e regiões ganham vida no mundo digital e descobrirmos juntos o poder da precisão e a representação do nosso mundo no espaço digital. Então, o que vocês vão ver hoje é meio que a pontinha do iceberg do que eu descobri sobre a geometria analítica na cartografia digital. É como se fosse um convite para a gente explorar juntos um pedacinho desse universo fascinante sobre a criação de mapas digitais, onde usamos retas e planos para representar terrenos e limites geográficos com precisão. Espero que vocês curtam a jornada tanto quanto eu curti, e se surgir alguma dúvida, ideia maluca ou só vontade de trocar ideia mesmo, podem chegar. Vamos lá, galera, bora mergulhar nesse mar de conhecimento. Bem-vindos à abertura do nosso podcast Geoanalítica, explorando o espaço digital. Sabe aqueles mapas que a gente usa para se localizar ou planejar viagens? Pois é, a geometria analítica é o tipo de uma fada madrinha por trás deles. Ela usa retas e planos para deixar tudo certinho e no lugar certo. Pensa só, cada pontinho no mapa tem suas próprias coordenadas, tipo latitude e longitude. A geometria analítica usa essas coordenadas para desenhar as linhas que formam os limites de países, estados e outras divisões geográficas. E tem mais. Quando a gente quer representar montanhas, vales e todo o relevo do terreno, a geometria analítica ela entra em ação de novo. Ela usa planos para criar essas formas tridimensionais no mapa, deixando tudo bem realista. Representação de terrenos e limites geográficos. Então, bora lá começar as retas. Vocês sabiam que a nossa área, que é a cartografia digital, a gente usa muito esse conceito? É tipo conectar pontos no terreno, mas ao invés de uma régua, a gente usa a matemática para traçar essas linhas, criando nossos caminhos de medição e delimitação. As retas são como o caminho mais direto entre dois pontos, sem fazer curvas ou desvios. Tipo quando você traça uma linha entre dois pontos no papel, só que em um espaço infinito. Pois é, essas são as retas. Na geometria analítica, a gente expressa elas usando a equação linear, tipo y é igual a mx mais b. É tipo uma fórmula mágica que nos diz tudo o que precisamos saber sobre a reta, desde a sua inclinação até onde ela cruza o eixo y. Agora, planos. Galera, esses são como o pano de fundo do nosso trabalho. É onde a mágica acontece, onde a gente projeta e planeja tudo. Um plano é definido por uma equação geral de segundo grau em três variáveis: x, y e z. No contexto de mapas digitais, os planos podem representar superfícies terrestres, como oceanos, montanhas ou áreas urbanas. Imagina uma folha de papel gigante que se estende infinitamente. É mais ou menos isso. É nesse espaço que a gente coloca todas as informações do terreno, desde os limites até as elevações. E agora, as curvas.
Aqui a coisa fica mais interessante. Quando a gente precisa representar o terreno de forma mais realista, as curvas entram em cena. Curvas de nível em mapas topográficos representam variações de altitude. É como se a gente desenhasse o perfil do terreno, mostrando suas elevações e formas, e é como se fosse um mapa em 3D. Por último, os contornos. Gente, vocês já viram um mapa topográfico? Aquelas linhas que mostram as elevações do terreno? Então, isso é o contorno. É como se a gente desenhasse o esboço do terreno, marcando todas as suas características mais marcantes. Agora vamos explorar um tema bem interessante. O uso de sistemas de coordenadas, especialmente a latitude e a longitude na geometria analítica. Quando a gente fala de sistemas de coordenadas, estamos basicamente falando de um jeito de dizer onde as coisas estão em um plano ou um espaço tridimensional. É como o GPS do mundo da matemática. Os pontos geográficos são representados por coordenadas, que são pares de números reais. Essas coordenadas podem ser interpretadas como pontos de um sistema de coordenadas cartesianas. As regiões geográficas, como países, estados, cidades e etc., elas podem ser representadas utilizando polígonos cujos vértices são pontos com coordenadas conhecidas. A partir desses pontos, é possível traçar segmentos de retas que representam as fronteiras entre regiões. Agora, como a gente expressa essas coordenadas? Bom, imagina um mapa, por exemplo. A gente pode usar coordenadas cartesianas, que são pares de números x e y, que nos dizem a posição de um ponto. É tipo quando você marca um lugar no Google Maps e não para por aí. Se a gente estiver trabalhando em um espaço tridimensional, a gente adiciona mais uma coordenada, o z. É como se a gente estivesse empilhando mapas um em cima do outro. Isso é bem útil quando a gente está lidando com as coisas como construções ou modelagens 3D. Então, quando falamos sobre os sistemas de coordenadas na geometria analítica, estamos basicamente falando de uma forma de descrever pontos no espaço, seja ele em um plano, duas dimensões, ou em um espaço tridimensional. A geometria nos ajuda a converter essas coordenadas em posições visuais no mapa digital. Por exemplo, um ponto com coordenadas é plotado no plano cartesiano para representar sua localização geográfica. Modelagem de terreno. O terreno pode ser modelado utilizando superfícies tridimensionais, onde cada ponto da superfície é representado por suas coordenadas tridimensionais, a latitude, longitude e a altitude. A topografia do terreno pode ser aproximada utilizando uma malha de triângulos, onde cada triângulo é definido por três pontos no espaço tridimensional. Esses pontos são conectados por segmentos de reta para formar os lados do triângulo, que representam superfície aproximadamente planas. Delimitação de fronteiras e limites. As fronteiras entre países, estados ou outras divisões geográficas podem ser representadas por segmentos de retas ou polígonos no plano. Cada segmento de reta ou lado do polígono corresponde a uma parte da fronteira. Os limites geográficos podem ser definidos por planos no espaço tridimensional. Por exemplo, o limite entre a Terra e o mar pode ser modelado como um plano que intersecta a superfície da Terra em uma linha que representa a costa. Cálculos de distância e ângulo. A geometria analítica permite calcular distância entre pontos, comprimentos de segmentos de reta e áreas de regiões delimitadas por polígonos. Além disso, é possível determinar ângulos entre segmentos de reta, o que é útil para representar direções e orientações no mapa.
Transformações e projeções. Para representar a superfície esférica da Terra em um mapa plano, nós utilizamos projeções cartográficas, que são transformações matemáticas que mapeiam pontos da Terra para pontos em um plano. Essas projeções, elas envolvem o uso de equações matemáticas, que relacionam as coordenadas geográficas com as coordenadas do mapa. Visualização e interatividade. Uma vez que os elementos geográficos são modelados e representados usando a geometria analítica, eles podem ser visualizados em sistemas de informações geográfica, o SIG, e aplicativos de mapas digitais. A interatividade dos mapas digitais permitem aos usuários explorarem e manipularem os elementos do mapa, como o zoom, a rotação e busca de locais específicos, utilizando conceitos geométricos para realizar essas operações com precisão. Tecnologias e ferramentas, vamos falar um pouco sobre elas. Vamos falar sobre o Sistema de Informação Geográfica, ou o GIS, na área de geometria analítica. É tipo o Google Maps, só que na versão matemática e muito mais poderosa. Imagine que você tem um mapa daqueles bem detalhados com informações sobre cidades, rios e estradas, tudo isso. Agora, o GIS é como uma super máquina que organiza e processa todas essas informações de forma inteligente. O GIS, a gente pode fazer um monte de coisas legais, tipo calcular a distância entre dois pontos, encontrar o caminho mais curto entre eles, ou até mesmo analisar padrões e tendências em dados geográficos. Esse sistema, ele utiliza a geometria analítica para armazenar, analisar e visualizar dados geoespaciais. Eles são amplamente usados na criação de mapas digitais. E como que funciona na prática? É tipo um grande quebra-cabeça. A gente alimenta o sistema com dados geográficos, como mapas e informações sobre o terreno, e ele faz todo o trabalho pesado, organizando e analisando esses dados para a gente. Sabe aquelas fotos incríveis que vemos no espaço? Pois é, essas são as imagens de satélites. E elas não são apenas fotos bonitas, são super úteis na área de geometria analítica. Pensem comigo, os satélites estão lá em cima, dando voltas ao redor da Terra, tirando fotos do nosso planeta lá de cima. E essas fotos têm um montão de informações valiosas. Com as imagens de satélites, a gente pode fazer um monte de coisas legais. Por exemplo, podemos usar essas imagens para mapear áreas, identificar mudanças no terreno ao longo do tempo, ou até mesmo analisar padrões e tendências. A geometria analítica é aplicada para processar imagens de satélite e mapear áreas específicas da Terra. E o mais legal é que essas imagens são como um quebra-cabeça gigante. Cada pixel na imagem representa uma parte do terreno, e a gente pode usar a matemática para estudar esses pixels e entender melhor o que está acontecendo lá embaixo. Muito legal, né? Então pensa no GPS como aquele amigo que sempre sabe onde está o melhor lugar para comer ou chegar àquela festa, como chegar naquela festa incrível. Só que em vez de nos guiar pelas ruas da cidade, ele ajuda os engenheiros agrimensores a navegar pelo terreno, encontrando os pontos exatos que precisam. Então, imagine que você está lá, no meio do nada, com a tarefa de mapear um terreno ou definir os limites de uma propriedade. O GPS entra em cena como seu assistente de confiança. Ele te dá as coordenadas exatas de onde você está e, mais importante, dos pontos que você precisa marcar. É como ter um mapa mágico que mostra não só onde você está, mas também onde estão todos os outros pontos importantes ao seu redor. E não para por aí. Com o GPS, você pode criar mapas super detalhados mostrando tudo, desde árvores até buracos no chão, de forma que quando você olhar para o mapa, terá uma visão completa do terreno. O funcionamento do GPS é baseado na geometria analítica, permitindo a localização precisa de pontos em um plano cartesiano.
O GPS também é um tipo diário de viagem. Ele registra todas as coordenadas dos lugares que você visitou e, se precisar voltar lá no futuro, é só seguir as mesmas coordenadas e pronto. O uso de GPS na agrimensura tem se tornado cada vez mais comum, indispensável e dispensável. A precisão e a rapidez que essa tecnologia proporciona, é possível realizar medições e levantamentos topográficos de forma mais eficiente e precisa. A empresa 90 Graus Topografia é especialista em serviços topográficos e vários outros segmentos, como uso capião, judicial e extrajudicial, desmembramento, demarcação de obras e demarcação de áreas urbanas e rurais. A empresa, que tem sede em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, tem mais de 15 anos de experiência nas áreas de topografia, agrimensura, geoprocessamento e dados de georreferenciamento. Contam com profissionais altamente capacitados e credenciados pelo INCRA, com habilidades e aptidões para realizar quaisquer tipos de levantamentos no segmento de engenharia de precisão. Uma das atividades é o georreferenciamento de imóvel rural, determinando os limites do seu imóvel através de coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e o georreferenciamento de imóvel urbano, definindo através de mapeamento digital as coordenadas e os limites dos terrenos em locais urbanos, de acordo com as leis municipais vigentes. O levantamento topográfico para loteamento abrange várias etapas, nas quais são feitas a coleta de todos os dados topográficos. Tecnologias utilizadas da 90 graus. A extração total foi desenvolvida com o propósito de automatizar ao máximo os processos de medição. Trata-se de um instrumento eletrônico topográfico que faz medição de ângulos verticais e horizontais, além de distâncias lineares, ou seja, ele tem como o objetivo oferecer medidas planimétricas e altimétricas do terreno com exatidão. O GPS, GNSS e RTK o receptor GPS é um equipamento capaz de ler informações emitidas pelos satélites em órbitas e calcular as coordenadas geodésicas, latitude, longitude e altitude, sendo possível ter dados com precisão centímetra a respeito de um determinado local. E Drone Planton 4 Pro. Com sua câmera de alta resolução, captura imagens aéreas detalhadas e precisas do terreno, oferecendo maior eficiência na captura de dados precisos. É uma opção confiável e versátil para trabalhos de topografia. E para fechar, então, pessoal, vocês já pararam para pensar como os mapas digitais são essenciais na agrimensura? É tipo ter um superpoder na mão, na palma da mão. Imaginem só, você é um engenheiro agrimensor, está lá no meio do campo, com a missão de mapear uma propriedade inteira. Com os mapas digitais, você não só sabe onde está cada ponto, mas também consegue visualizar todos os detalhes do terreno, desde as elevações até as características naturais e artificiais. E não para por aí. Com essas ferramentas, você pode criar mapas precisos, identificar áreas para cultivo, planejar o uso do solo e até mesmo monitorar o movimento da terra ao longo do tempo. É como ter um supercomputador que transforma dados brutos em informações valiosas para tomar decisões inteligentes. E sabe o melhor? Essas tecnologias estão cada vez mais acessíveis. Então, não é só para os grandes projetos, não, pessoal. Até mesmo para os pequenos agricultores, os mapas digitais podem fazer toda a diferença na gestão da propriedade e no aumento da produtividade. Muito legal, né? Para finalizar, a geometria analítica desempenha um papel fundamental na criação de mapas digitais, fornecendo os fundamentos matemáticos necessários
para representar com precisão terrenos, limites geográficos e outros elementos geográficos em um ambiente digital. Então, galera, é isso. Os mapas digitais são como uma bússola moderna na agrimensura, nos guiando pelo terreno e nos ajudando a desvendar o segredo da natureza em uma forma totalmente empolgante. Bem, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei de produzir. Muito obrigada.